Fala pessoal, tudo bom? Eu me chamo Amaury Júnior e sou sommelier de cerveja. E, bom, depois de muito tempo eu finalmente resolvi produzir conteúdo sobre, sabe? Já faz um tempo que eu não trabalho mais no mercado de trabalho, atuando seja em bares, restaurantes, até dando pequenos cursos ou fazendo harmonização, cerveja e comida. Porque você sabia que cerveja e comida, né, às vezes funciona até melhor que vinho em determinadas ocasiões. Mas isso não vem o caso agora. E sim, eu queria falar um pouquinho sobre o básico. O que seria esse básico? É sobre se você conhece cerveja. Além daquela cerveja comercial, clara, que você está acostumado a tomar na faculdade, nos bares, né? Os famosos litrões. Sabe, desmistificar um pouco esse preconceito que muita gente tem com cerveja artesanal, por exemplo. É onde acha que é caro demais, ou que é amarga demais, ou que, né? Ou que enche, né? Que estufa. E 300 mitos que se tem sobre, né, o que de fato é cerveja. E as pessoas não buscam informação, ou geralmente se buscam é sobre alguém que não explica direito, que passa de uma forma maçante, e que não é interessante, porque cervejeiro você sabe como é que é, né? Aquele cara chato pra caralho. Ele vai achar que sabe melhor do que todo mundo, de que o que ele bebe é melhor do que todas as outras bebidas que existem, e que se você nunca tomou uma IPA extremamente amarga, então você não sabe porra nenhuma sobre cerveja e você é fraco. Cervejeiro é o pior tipo de pessoa que tem. Óbvio, não generalizando todos, mas é o que geralmente você encontra por aí. Mas então, o que de fato é cerveja, né? A cerveja em si, ela existe, cara, há, porra, sei lá, mais de 4, 5 mil anos, sabe? Grande parte do porquê os povos se desenvolveram, pararam de peregrinar e assentaram as suas vidas ao redor de rios, plantações, etc., grande parte se deve à produção que eles tinham de trigo. Não só de trigo, mas de cereais no geral, da onde eles começaram a fazer cerveja. Isso é uma história muito louca, que eu pretendo, né, qualquer hora, fazer um material só sobre isso, explicar a parte histórica, porque é algo que eu amo muito de paixão, que desde que eu comecei a beber é o que eu mais gosto de fazer. E não só estudar, mas sim falar sobre isso para as pessoas. Adoro falar sobre cerveja, explicar a cerveja. Mas enfim, outra curiosidade rápida, antes de entrar no tema, é que os primeiros cervejeiros, que na verdade eu deveria falar as primeiras cervejeiras, foram mulheres. Sim, foram mulheres. A cerveja até então era um ofício basicamente somente feminino e que ao longo do tempo, quando elas, né, começaram a ganhar dinheiro com o seu ofício, o ofício de cervejeiras, os homens meio que passaram a mão e, né, já sabemos o que aconteceu. Mas enfim, a cerveja, tá, ela é dividida em tipos. Ah, como assim tipos de cerveja? Bom, você não conhece vinho direito, mas o vinho, como ele é um pouco mais popularizado, você sabe que existem diferentes tipos de uvas e que cada uva te dá um tipo diferente de vinho. E você sabe que às vezes que você não gosta do Cabernet, mas você gosta do Merlot, sabe? Esses tipos de vinho. Então a cerveja, ela tem tipos de cerveja. E nesses tipos a cerveja ela é dividida em 3 famílias. E quando eu falo de famílias de cerveja, eu falo de fermentação. A cerveja é dividida por 3 tipos de fermentação. Então temos as lagers, a fermentação lager, que são cervejas onde a levedura que transforma o açúcar da cerveja em álcool, ela atua em temperaturas mais baixas, ela precisa de uma temperatura mais baixa para poder fermentar, né, e transformar aquele produto em cerveja. Você tem as ales, que são cervejas onde a levedura trabalha em temperaturas mais altas, ok? Para ela poder estar transformando também aquele açúcar daquele líquido em cerveja. E você tem as selvagens, as cervejas selvagens, onde as bactérias, as leveduras do microambiente à sua volta, por exemplo, aqui tá cheio, só que você não enxerga. Só que não são bactérias boas, na verdade, né, para se fermentar uma cerveja. Mas sim de lugares específicos, ok? De fazendas com uma flora muito boa. Essas bactérias em tanques abertos, a gente chama. Fermentam aquela cerveja e dá origem à cerveja de fermentação selvagem. Mas eu não vou entrar em detalhes das selvagens, porque é um assunto um pouquinho mais complexo. Vamos focar nas lagers e nas ales, que são as cervejas mais consumidas pelo grande público. Então, ficou claro, você tem a cerveja, você tem 3 tipos de cervejas, que são 3 tipos de famílias. E dentro de cada uma dessas famílias, você tem estilos.
como a IPA, que todo mundo praticamente já conhece, ela é uma ale, uma cerveja de alta fermentação, e como nas lagers você tem a Pilsen, que é uma cerveja de baixa fermentação. Ah, então quer dizer que quando eu peço lager e peço Pilsen, eu peço a mesma coisa? Não, não, porque lager é a família, então dentro da família das lagers você tem outros tipos de cerveja, outros estilos, e a Pilsen é uma dessas lagers. Então, toda Pilsen é uma lager, mas nem toda lager é uma Pilsen. Até porque dentro da lager você vai ter Viena, você vai ter Bock, você vai ter Schwarzbier, né, Bohemian Pilsner, German Pilsner, vários outros tipos de cerveja, cada um com a sua característica única. Então, umas mais acastanhadas, outras mais escuras ainda, outras muito mais claras. É um mundo bem grande. E o que eu posso falar da diferença das lagers e para as ales em paladar? Você pensa que as lagers, elas são cervejas mais limpas no paladar. Não que elas não sejam complexas, elas são complexas, mas você vai ter ali mais a sensação de realmente do malte, de uma cerveja mais maltada, dos ingredientes mais puros, assim, né, da cerveja, que geralmente lager é aquela lei da pureza alemã, água, malte, lúpulo, levedura, as puro malte. E que entra também num assunto bem legal, porque puro malte não significa qualidade na cerveja. Como eu gosto de chamar, é puro marketing, né? Porque existem várias cervejas com adição de adjunto, milho, que estão dentre as melhores do mundo. E não necessariamente elas são puro malte, beleza? Grande parte das IPAs, por exemplo, em ascensão hoje, elas levam adjunto para dar mais turbidez, às vezes para dar mais maciez na boca, ajudar na questão da espuma e várias outras coisas. É um universo bem legal. E sobre as ales, né? Diferente das lagers, que tem um perfil mais limpo assim, as ales elas são um pouco mais complexas, muitas vezes pela alta carga de lúpulo. Eu gosto de pensar no lúpulo como a uva da cerveja. Assim como cada uva diferente vai dar uma característica X para cada tipo de vinho, o lúpulo meio que funciona quase da mesma forma com a cerveja. Então tu tem variedades, né, enormes de lúpulos, separados em lúpulos de amargor, lúpulos de sabor, alguns com essas duas funções em um só. E vai ter lúpulo mais resinoso, lúpulo mais cítrico, uns que puxam mais para maracujá, outros abacaxi, outros uma pegada mais de coco, alguns são mais florais. Então, assim, as ales têm esse destaque maior, né, na parte do lúpulo. Principalmente quando se fala das Pale Ales em grande forma, que é uma categoria, né, de estilo dentro das ales. E não só isso, a levedura nelas, que as leveduras traz uma carga sensorial um pouco mais importante do que presentes nas lagers. Então, nas cervejas ales, você vai ter também toda uma parte de aromas e sabores provenientes da fermentação, que a gente chama de ésteres, né? E fenólicos, que daí vão dar alguns sabores condimentados e frutados que não vêm necessariamente do lúpulo e nem do malte, mas sim da levedura. Outra coisa legal sobre o malte é que o malte é quem dá cor para a cerveja. Sim, dependendo da forma como o malte ele é torrado, né? Não só torrado, você vai tendo escalas de cores. E isso meio que predetermina ali a cor que a cerveja vai ter e também algumas características de sabores. Até porque vão ter maltes que vão puxar mais para um caramelo, uns mais achocolatados, outro café, outros mais a parte de biscoito, que são maltes mais clarinhos. Então, e não só isso, como eu falei no começo, a cerveja em muitos casos ela funciona em harmonização de comida muito melhor do que o vinho, tá? Principalmente em comidas extremamente mais temperadas, culinária asiática no geral, mexicana, porque o vinho acaba usando vinhos mais coringas, espumantes, vinhos brancos, vinhos com acidez mais alta para limpar o teu paladar, né? Que a harmonização poder estar funcionando. Sendo que na cerveja, não só isso importa, mas como a cerveja ela é um produto mais maleável na forma da fabricação e você consegue dar características específicas que você quer dar para ela, na hora da harmonização ela trabalha melhor, ela compõe o prato melhor, ela adiciona sabores melhores. Ela não trabalha só pelo corte de acidez. Por exemplo, nossa, a harmonização de cerveja com chocolate é uma das melhores coisas que tem, porque tu tem cervejas escuras com perfis de chocolate e café que vão casar muito melhor. Eu não estou atacando o vinho, eu só quero explicar que cerveja sim pode casar muito bem com qualquer tipo de comida, seja doce, salgada e o que mais você imaginar. E outra coisa legal de saber sobre cerveja, para eu poder estar encerrando, né, o vídeo por aqui,
até porque é um vídeo só introdutório, são as escolas. O mundo da cerveja, ele é dividido atualmente em 4 escolas, as 4 escolas cervejeiras, né, que a gente chama, que é a escola alemã, a escola inglesa, a escola belga e a escola americana. Cada uma delas com suas particularidades. Por exemplo, escola alemã é conhecida pelas suas lagers. Escola inglesa foi onde deu origem às pale ales, cervejas mais amargas, onde o lúpulo, né, tem mais destaque. Os belgas, eles são mais criativos, eles meio que não ligam para as regras que os alemães criaram para as cervejas, para essa pureza. Então eles colocam tudo que tu imaginar dentro. Só que eles acabam desenvolvendo as melhores cervejas do mundo. E eles são os pioneiros naquele terceiro tipo de cerveja que eu falei pouco por aqui, que são as de fermentação espontânea, fermentação natural. Os caras produzem as melhores do mundo e é um negócio surreal. E a americana, que é a escola mais nova, né? Nasceu depois dessas 3. A escola americana, eu gosto de explicar ela como... Ela basicamente pegou tudo que as outras 3 escolas já faziam e fez com a cara dela. Lúpulos americanos, principalmente. Então tu tem a Pale Ale original inglesa, mas tu tem a American Pale Ale, que é feita com lúpulo americano. Mas eles sim também trouxeram muita coisa nova pro mercado. Pastry Beers, que são cervejas com adição de lactose e várias outras coisas malucas que só americanos fazem. E o Brasil, né, esperamos que um dia ele vire uma escola cervejeira, mas ele tá no caminho, tem muita coisa boa sendo desenvolvida por aqui. Mas então, por hoje é isso, eu fico por aqui e saúde a todos.